tudo começou porque a minha mãe, ela é cabeleireira, né? Então, teve uma origem aí dentro do salão dela, né? Onde um primo meu me pediu para que cortasse o cabelo dele. Eu nunca tive nada com relação a corte de cabelo. Só que desde pequeno, eu sempre gostei de artes plásticas. Já fiz curso de artes plásticas, Legal. desenhava. Então, ele sabia que eu tinha essa facilidade, né? Com as mãos, com trabalhos manuais. Foi quando ele pediu para cortar o cabelo dele. E na hora eu recusei, porque não sabia, nunca tinha mexido numa máquina, numa tesoura. Mas ele insistiu, cortei o material da minha mãe, que ela tinha lá. Isso tinha quantos anos? Eu tinha por volta de uns 16 para 17 anos. 16 pra 17. Nessa faixa aí. A pergunta é, prestou? Não, lógico que não. De primeira, como é que vai prestar? Mas não tem muito Mas o tua que... mãe tava lá pra Não. Foi consertar, só... não? Não. Só foi tu e ele? Não, foi só eu e ele. Ele já tinha alguma certa experiência, que ele ia muito na barbearia, então ele me deu alguns toques ali e tal, e fiz o que pude, né? Deu pra passar uma semana de boné e depois ele ficou razoavelmente bem. Enfim, meu primeiro contato com corte de cabelo e a área da barbearia foi essa. Eu trabalhava dentro de um lava-jato também, né, com o meu padrasto. E dentro desse lava-jato começaram a vir alguns amigos, conhecidos, primos. E ele, de novo, para que eu cortasse novo cabelo, eu fiquei cortando ali como um hobby mesmo. Foi uma coisa que eu gostei. Porque é como se eu desenhasse sem ter a oportunidade de apagar. E como eu fazia artes plásticas, se você pinta um quadro desse aí, você depois consegue colocar uma tinta por cima e corrigir. Cabelo não. Depois que você tira, já era. Só esperando crescer. Então, aquilo ali me tirou da zona de conforto do desenho, da arte plástica. Esse teu hobby nesse momento, ele já era remunerado ou era realmente não, um hobby? Corte de cabelo no começo não. No máximo eu pedi ali que o cliente trouxesse a lâmina, né? Ou comprasse a lâmina para que eu conseguisse fazer o cabelo dele, o acabamento. E no começo eu só passava a máquina e fazia um risquinho ali, uma coisa ou outra, por volta de 16, 17 anos. E quando foi a primeira vez que tu fez um corte de cabelo de fato remunerado? Tu ganhou um primeiro valor ali pra cortar o cabelo, Mas lembra? boa pergunta. Não dá pra saber qual foi o exato. Eu lembro que acho que foram R$2 o corte. R$2. Depois da lâmina eu comecei a cobrar R$2, mas não lembro exatamente quem foi. Mas tu lembra quando foi. Tu lembra quando deu o start assim, dizer assim, não, agora vai ser valendo. Agora eu vou montar uma barbearia e vou transformar isso aqui em negócio. Demorou bastante, porque eu tinha por volta de 16, 17. Só que nessa época, barbeiro não era uma profissão valorizada, digamos assim. Chegou um tempo que era salão de beleza, né? Sim. Era salão de beleza e exatamente, depois foi que pegou esse boom de barbearia, né? Nessa época que eu comecei, né? Isso, nessa época que eu comecei, era a época de salão unissex. Minha mãe atendia vários homens lá no salão dela, cortava o cabelo e tal. E tinha aquelas barbearias menores, né? Barbearias de bairro, pequenininha, ou de senhores, barbeiros antigos. Porque também, me corrija se eu estiver errado, minha mãe também é dona de salão de beleza. Boa. E houve um tempo que a barba deixou de ser usual. Sim. Né? Eu, quando era adolescente mesmo, não usava barba e era pouquíssimas pessoas, eu não lembro das pessoas assim próximas a mim que usavam barba. Todo mundo tirava, no máximo deixava um bigode. E depois de um tempo chegou esse boom de barbearia e começou, voltou, o homem voltou a usar barba e tal, e aí eu acho que por causa disso que teve esse boom e começou a abrir barbearia, e barbearia veio com um outro formato, né? Esse formato de ter, às vezes, uma mesa de sinuca, um videogame, um ambiente diferente do que era a barbearia de antigamente, que era só realmente a cadeira e um barbeiro chato lá que chegava a fazer seu cabelo lá rapidinho e pronto. E hoje em dia não. É meio que uma experiência, né? O cara chega, tem um chopp, tem uma cerveja, tem um cafezinho, tem uma água e tal. O ambiente mudou. Ficou um ambiente como se fosse um salão, que era antigamente salão de beleza, né? Unissex. Sim. Aí virou um ambiente para homem, mas assim, para cuidar da barba. Acho que foi depois desse boom de começar o homem voltar a usar barba, não é isso? Exatamente. É exatamente isso aí que tu falou. Quando eu comecei, não tinha essas barbearias que existem hoje, da forma que é hoje. Tinha aquelas barbearias antigas, onde os senhores trabalhavam, ou barbearias de periferia, onde era
um barbeiro ali também, sozinho, cortando aqueles cabelos bem rápidos, sem ar-condicionado, sem televisão, sem geladeira, sem nada. O mínimo de investimento possível. Uhum. E os homens, mas que se importavam um pouco mais com a aparência, com o cuidado, com a moda. E como você falou, a moda é cíclica, né? Então, essa barba que a gente usa hoje aqui, provavelmente, possivelmente, uma hora vai voltar a sair de moda também. Não sei quando, mas pelo estudo da moda de cabelo e barba, uma hora ela já foi moda lá atrás. Uhum. Como os cabelos estão voltando a ser maiores também dos homens. Uhum. E questão dessa evolução foi inspirado realmente no salão. Porque o salão unissex, inclusive quando as barbearias abriam há 12, 15 anos atrás, era com o nome de salão masculino. Ninguém queria colocar a barbearia. Porque barbearia era daquele senhorzinho. Remetia à periferia ou ao senhorzinho, né? Mais ao senhorzinho. Mais aquela barbearia de senhorzinho, que só faz aquele corte do mesmo jeito, bem prático, rápido, bem rústico, bem retrô. Então a barbearia, ela antes de voltar como ela voltou como um salão masculino. Uhum. Pra tirar o pouco do público masculino de dentro do salão. Unissex, né? Que até então era unissex. Até porque a maioria das cabeleireiras não gostam de cortar cabelo masculino. Porque a gente é exigente, a gente não gostava de pagar caro como as outras mulheres. Sim. E era um ambiente que era muito mais feminino do que masculino. Sim, sim. A mulher queria fofocar ali, tinha um homem, não tem uma possibilidade às vezes. Exatamente. Então ela surgiu dessa evolução do salão que já tinha ar-condicionado, já tinha um café, já tinha uma geladeira, já tinha essa organização, já tinha muitas vezes agendamento, e a barbearia não tinha nada disso. Então ela veio se inspirando com relação a isso e foi crescendo, até chegar no que é hoje. Mas dentro da tua história, tu começou ali com teu primo, não foi? Foi, cortando o cabelo dele. Do primo, aí depois foi com os amigos ali do Lava Jato, e aí até tu se tornar de fato um barbeiro profissional e até ter a tua barbearia. Como é que foi essa trajetória assim? De forma resumida, mas pra gente conseguir entender até chegar na Kaizen. Sim. Eu, como estava falando, né, não era valorizado. Então eu não me via como um profissional da área, ganhando dinheiro, cortando o cabelo. E barba também não era moda nessa época ainda. Então eu não me via porque os clientes não pagavam, ou faziam fiado, ou queriam pagar muito mais. Não tinha essa valorização. E realmente eu não tinha um estudo por trás para que conseguisse cobrar. Então era algo que eu via que não iria me trazer um retorno. Era o que eu gostava como hobby. Foi quando eu completei os 18 anos, eu fui trabalhar como entrega de moto. Uhum. E passei pouco tempo, depois fui trabalhar como garçom. E aí passei 5 anos trabalhando como garçom de noite. Só que eu sempre pensava em cortar cabelo. Cortava dos amigos e tal. Eu disse, meu irmão, tenho que dar algum jeito de cortar cabelo. Até eu tava conversando com um amigo uma época e tal. Ele disse, aí, por que é que tu planeja aí pra tua vida? Eu disse, meu irmão, meu sonho é passar o dia todinho cortando cabelo, velho. E parar de trabalhar como barbeiro dentro de um caso e tal. Só que como eu não tinha muito conhecimento, eu fui deixando para depois. Até que um certo momento eu comecei a estudar, a ler, a assistir coisas mais ligadas à questão de crescimento, empreendedorismo, profissionalismo. Foi quando eu comecei a dar um pontapé inicial. Comecei a atender no terraço da minha casa ali de forma mais efetiva, quase todos os dias, durante o dia, e trabalhava à noite. Uhum. E aí foi quando eu vi que tinha Continuava como garçom, mas durante o dia... Sim. Cortava. E aí, resumindo, foi quando eu vi que tinham 7 clientes dentro de casa, do terraço da minha casa. E aí eu disse, eu acho que isso aqui pode dar certo. Agora pegou, né? Só que eu não... Só que Nessa época o corte era quanto? R$5. R$5. 2 para 5. Uhum. Só que aí eu disse, não vou sair do certo, trocar o certo pelo duvidoso. Tem muito disso, né? Para empreendedor é muito difícil, né? Muito. Tá no lugar que é o certo. E na época eu tinha o quê? Uns 23 anos para 24. Foi quando eu disse, eu vou... Desocupou um espaço na frente da minha casa, onde eu cortava o cabelo dos clientes, no terraço. E fui, aluguei esse espaço e fiquei 6 meses. Trabalhando de noite como garçom e de dia como barbeiro. Cortando o cabelo, atendendo. Foi quando... Teve alguns pontos, né? De questão financeira, por exemplo. Teve um dia que eu tirei R$36
cortando cabelo nos intervalos do Lava Jato, e no Lava Jato eu recebia 20 o dia todo. Caramba. Então eu disse, pô, isso aqui pode ser que realmente dê dinheiro. Só que foi no São João, véspera de São João, então, pô, é sazonal, né? Algo atípico, não é todo dia dessa forma. Naquela época, né? E depois teve outro. Depois que eu abri o salão e trabalhava a barbearia trabalhava de garçom, teve um dia de sábado, eu acredito que foi sexta ou sábado, que eu recebi num dia mais do que eu recebia na semana trabalhando como garçom. Foi aí que eu disse, eu acho que realmente isso aqui vai dar bom. E aí me programei, pedi para sair do local que eu trabalhava, peguei um pouco do dinheiro, investi todo na barbearia, e eu disse, agora, daqui para frente... Massa. É só... Qual o mais difícil? Cortar o cabelo ou gerir o negócio? Para mim, é gerir. Porque eu vim... a minha origem é de profissional. De barbeiro técnico. Assim como possivelmente... possivelmente não, né? No seu caso também, o técnico de fotografia. Então, para mim, gerenciar é mais difícil. Embora eu ia fazer esse comentário que... Apesar o que eu observo da tua história até aqui, no momento que tu compartilhou com a gente, é que você virou um barbeiro profissional e um empresário ao mesmo tempo. Sim. Né? Que é uma trajetória incomum, tanto incomum. Imagino que a maioria dos casos seja primeiro barbeiro e depois empresário, ou empresário e nunca barbeiro, só empresário, né? Pode acontecer também. Então, ou só barbeiro. Só barbeiro sempre e nunca empresário, né? Tem essas variações. Mas desse início aí, que tu teve essa transição, esse hobby remunerado, depois profissional, sendo que profissional não em tempo integral, né, dividindo ali com outra função, até virar de fato integralmente barbeiro / empresário. Qual foram ali os principais aprendizados que tu tira desse início da caminhada? Então, eu acho que estudar bastante, né? Um aprendizado que eu tive é que você tem que estudar não só a parte técnica, que era o que eu fazia muito, mas também a gestão e outros pontos do negócio, outros aspectos do negócio. Não entender só do negócio, mas entender de negócios. Ou seja, cortar cabelo é uma coisa, é um ponto. Você tem que cortar cabelo bem. Mas e depois? O que é que você vai fazer quando sua agenda estiver lotada? O que é que você vai fazer quando faltar cliente? O que é que você vai fazer quando precisar de mais uma pessoa na equipe? Então, o aprendizado que eu tive no começo é que você que está começando e é técnico tem que focar em aprender o quanto antes possível de negócio, gestão, marketing, liderança, estratégia.